nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus, este tempo que nós reservamos para ouvir a palavra de Deus e rezá-la é um tempo que nós lhe concedemos para que possais agir plenamente em nós. Fazei ao Espírito Santo que, reconhecendo a manifestação da glória de Deus na face de Cristo, sejamos também transfigurados por ela e nos tornemos imagens de Cristo para os nossos irmãos. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 29b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Com a transfiguração, os discípulos compreendem quem é Jesus e por que devem escutá-los. Escutá-lo significa reconhecer a necessidade da cruz para alcançar a glória. O Pai, por sua vez, faz ouvir a sua voz. O Pai dá o selo definitivo à revelação de Jesus e mostra o seu rosto. Jesus revela a sua glória justamente no caminho que ele percorre, o caminho de humilhação até Jerusalém. O Pai, por sua vez, ordena aos discípulos que aceitem que o fato de que Cristo passe pelo escândalo da cruz. Ele é o seu Filho e ninguém mais do que ele deve ser ouvido. Nós podemos dizer que do Monte da Transfiguração surge um raio de luz que nos permite ver a meta, ou melhor, que ajuda os discípulos a percorrer o caminho e a saber aonde o caminho vai alcançar, aonde o caminho vai atingir. Na transfiguração, os discípulos têm, por sua vez, uma visão antecipada da glória, para que, por sua vez, possam enfrentar
a passagem obrigatória da cruz. Jesus está com alguns dos seus discípulos sobre a montanha. Aquela montanha já era conhecida dos discípulos. É a montanha por excelência, a montanha da oração, da eleição e, ao mesmo tempo, da revelação. Jesus, na sua agonia no Horto das Oliveiras, tem consigo os discípulos que adormecem. Na montanha, tudo indica que os discípulos se mantêm acordados, embora sonolentos, eles se mantêm acordados de tal forma que eles podem contemplar a glória de Cristo. Lucas nos diz que Jesus sobe a montanha para rezar. A oração é o respiro da vida cristã. Os momentos centrais da vida de Jesus no Evangelho de Lucas estão circundados pela oração. Na oração é que se dá a transfiguração. É na oração que os discípulos veem a glória daquele que caminha para a cruz. Somente a oração é capaz de nos fazer contemplar a verdadeira face de Cristo. Somente na oração é que nós podemos enfrentar qualquer que seja a noite e podemos superar qualquer que seja o sono. Lucas nos diz que o rosto de Jesus mudou de aparência. Diferente de Mateus e de Marcos, Lucas não diz que Jesus se transfigurou. Os leitores do Evangelho de Lucas, na sua maioria, eram gregos, e entre os gregos haviam as lendas das metamorfoses. E metamorfose em grego significa transfiguração. Para não confundir transfiguração com metamorfose, Lucas nos fala apenas de que o seu rosto mudou de aparência. Portanto, ele concentra a nossa atenção no rosto resplandecente de Cristo. Nós podemos dizer que Lucas é o iconógrafo de Jesus, é aquele que descreve, aquele que pinta o rosto de Jesus. Ele nos descreve o rosto de Cristo para que nós possamos contemplá-lo e, ao mesmo tempo, refleti-lo. Lucas nos diz que a sua veste se tornou branca. A veste de Jesus emana luz. Se isso ocorre com a veste, nós podemos imaginar o que ocorre com o corpo. O corpo é a veste da pessoa. O corpo é a humanidade de Jesus, é a veste que contém a pessoa divina, da qual emana plenamente a luz da glória de Deus. Jesus, na sua transfiguração, se revela como o centro de tudo. Ali está Deus e o homem unidos. Ali se concentra uma mesma história, uma única história, que tem como testemunhas Moisés e Elias. No Antigo Testamento, Moisés e Elias desempenham as mesmas atitudes dos anjos, a mesma função dos anjos. Função essa que é assumida pelos apóstolos no Novo Testamento. Eles falam do mistério de Cristo morto e ressuscitado. Eles anunciam a promessa e o cumprimento da palavra de Deus. Conversavam sobre a morte
que ele haveria de consumar. Toda a Escritura nos fala da necessidade da cruz. É necessário que o Filho do Homem se sujeite à cruz. Na verdade, toda a Escritura nos fala da louca paixão que Deus tem pelo homem, da procura cansativa que Deus faz de Adão fugitivo. A cruz é o grande mistério do seu amor, é o ponto de chegada da sua procura e da nossa salvação. O evangelista nos fala de Pedro e dos outros que estão sonolentos. No Horto das Oliveiras todos eles dormem e não acordaram senão no final, quando chega Judas acompanhado dos soldados. Aqui, ao contrário, eles, embora sonolentos, têm os olhos abertos. Permaneceram acordados ou acordaram completamente, assim viram a glória de Jesus. A transfiguração é como que a antecipação da ressurreição de Cristo, que dura enquanto os discípulos participam, permanecem atentos à comunhão de Jesus com o Pai, tanto quanto o seu permanecer acordado com Jesus que ora. Aí eles contemplam o mistério de Deus, revelado ao homem. Ali eles entendem o mistério de Cristo, o mistério da cruz, que manifesta o amor louco de Deus em salvar todos os homens. Quando eles se dão conta de que Moisés e Elias se afastam, Pedro toma a iniciativa de propor construir 3 tendas. Pedro diz: é bom, mestre, estarmos aqui. A beleza do rosto de Cristo como que levantou uma aba do céu que cobria o rosto de Cristo. É bom estar aqui, diante desse rosto, que é o único lugar onde nós podemos viver e morar. Aqui nós estamos em casa. Aqui, em outro lugar, nós estamos sempre fora do prumo. Diante do rosto de Cristo, nós nos encontramos no centro da nossa existência. Façamos 3 tendas. A tenda é o símbolo da presença de Deus, como também a nuvem. 2 maneiras de falar da morada de Deus entre os homens, no Antigo Testamento. A lei e a profecia, o passado para recordar e o futuro para esperar. Agora esta presença se torna manifesta em Jesus. Não mais como passado nem como futuro, mas como a realização plena daquilo que foi anunciado e a plenitude de tudo aquilo que se esperava. Ele nem sabia o que dizia. Não são necessárias mais tendas. Existe uma única tenda, e esta única tenda é Jesus sozinho, que vai para Jerusalém para cumprir o êxodo iniciado por Moisés. Esta tenda é a mais perfeita, não foi feita por mãos humanas, é o corpo de Jesus, o Filho que entrou no mundo para escutar o Pai. Ela é a própria glória entre os homens, no qual habita a plenitude da divindade. Nós não podemos possuí-la, nós não podemos retê-la, guardá-la. Ela é só concedida àquele que escuta e segue Jesus no seu êxodo, no seu caminho para a cruz.
A nuvem é o sinal da glória de Deus. Essa mesma nuvem arrebatará Jesus diante dos olhos dos homens, dos discípulos. É próprio do poder de Deus, no qual entramos com a obediência à palavra do Pai, que diz: escutai o que ele vos diz. Os discípulos ficaram com medo, porque se tratava de uma revelação divina. Porém, entraram na nuvem. Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. É o centro do episódio da transfiguração. Passa-se da visão à escuta. Na escuta de Jesus, aquele que é o perfeito ouvinte do Pai, nós nos tornamos como ele. Escutai-o, é a nova lei. A carne de Jesus é a palavra encarnada, definitiva, é o rosto perfeito do Pai, o Filho obediente. Palavra cumprida, plena de amor. Ao ressoar a voz, Jesus ficou sozinho. Jesus permanece sozinho e sozinho ele caminha para a cruz. O transfigurado sobre o monte será o desfigurado no Calvário e somente ele. A escuta leva à visão, a obediência à filiação. Da escuta à visão, da palavra ao pão, do batismo à Eucaristia. O discípulo associado ao seu Senhor se transfigura e cresce no seu caminho para Jerusalém, como ele, o peregrino. Deixemos esta palavra ressoar em nós. Ela nos convida a fixar o nosso olhar no rosto de Cristo, que é resplandecente da glória de Deus. Ela nos convida a escutar Jesus, a compreender que a cruz é a lógica do amor. A cruz é o símbolo da entrega. Aquele que ama se entrega perfeitamente. A cruz não é só o destino reservado a Jesus, mas é o destino reservado a nós. Nós somos convidados a transformar o nosso amor em cruz. Que o nosso amor tenha como raiz a cruz. Um amor de entrega, que se doa inteiramente. Que nós possamos ouvir Jesus. Ele que nos convida a acompanhá-lo, a seguir os seus passos. Conduze-nos, Jesus, no caminho da cruz. Conduze-nos, Jesus, no caminho da entrega. Conduze-nos, Jesus, no caminho daquele que se doa, para que nós possamos ter parte na sua glória. Para que a sua glória possa refletir em nós, para que nós possamos ser transfigurados pela tua palavra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.